Olá, professor. Me chamo Caio César Rodrigues Aquino. Faço parte do grupo que vai implementar o jogo chamado Zero Gravity Connect 4 e estou aqui para fazer a minha apresentação individual da entrega 1. Então, aqui estou começando na especificação de requisitos. Temos aqui o documento que a gente fez no Google Docs. Temos aqui o nosso título, o nome dos integrantes. Aqui temos também um conteúdo, passando rapidamente, tá, nesse início. A gente tem a introdução, visão geral e os requisitos de software e um apêndice com as regras do jogo. Então, aqui a introdução com o nosso objetivo. A gente também tem algumas definições e abreviaturas, como a sigla ZGC4 para se referir ao nosso jogo. A gente também tem as referências que, depois de ter a ideia do nosso jogo, a gente percebeu que já existia uma implementação da nossa ideia na internet, então a gente achou interessante colocar o link aqui. Então, se o professor quiser dar uma olhada, é bem interessante, bem legal. A gente tem a visão geral e também a gente tem os requisitos de software, que é aonde a gente vai se aprofundar um pouco mais. Bom, então eu gostaria de passar por essa parte aqui já relacionando com os nossos casos de uso, que estão aqui no nosso Visual Paradigm. Então, vamos dar início, né? Então, a gente tem um total aqui de 7 requisitos funcionais, sendo 5 deles, digamos que obrigatórios, né, por conta aí do dog, e 2 do nosso jogo mesmo. Vamos começar aqui pelo requisito 1, que seria iniciar programa, e ele corresponde aqui ao nosso initialize, corresponde ao nosso initialize, que seria iniciar o programa, né? Basicamente instanciar a janela e outros elementos gráficos, né? Como, por exemplo, o tabuleiro e afins. A gente também tem o requisito 2, que seria iniciar o jogo, que corresponde aqui ao nosso caso de uso Start Match, que seria, por exemplo, você iniciar uma nova partida, né? No caso, você estaria enviando uma notificação para o outro jogador para poder iniciar uma partida. A gente também tem o requisito funcional 3, que seria receber, né, a determinação de início. Então, nessa você envia, nessa você recebe. Você pode ser um dos dois, né? Então, nessa daqui você vai receber a notificação da partida, né, que vem do dog server. E você pode escolher aceitar ou não essa requisição, né, de iniciar uma partida. E ela corresponde aqui ao nosso caso de uso Receive Start. Temos também o requisito 4, que seria receber jogada, né, que corresponde ao nosso Receive Move, né, que seria executado aí, né, majoritariamente pelo dog server, que envia um dicionário, né, especificando como é que foi esse movimento, onde foi esse movimento e é isso. A gente também tem o requisito funcional 5, que seria receber uma notificação de abandono, que seria Receive Withdrawal Notifications, né? Seria, por exemplo, eu estou jogando aqui com você e você abandona a partida, eu vou receber uma notificação de que você abandonou. Então, seria esse requisito funcional. E a gente tem aqui, né, esse requisito funcional 5 acaba meio que os requisitos obrigatórios, né, que seriam meio que impostos pelo dog, tirando acho que o initialize, né, que o initialize não tem nada a ver com o dog, mas, enfim, esses são os 5 meio que obrigatórios. E agora a gente tem os requisitos que são do nosso jogo mesmo, né, que originam da lógica do nosso jogo. Então a gente tem o requisito funcional 6, que seria posicionar peça, né? Então, quando for a vez de um jogador, ele pode posicionar uma peça. Corresponde aqui ao nosso caso de uso número não, né? Desculpa. Nomeado Position Piece. E a gente tem até uma generalização aqui, né? Que a gente tem 2 tipos de peça no nosso jogo, que seria a peça colorida e a peça neutra. Já entra um pouquinho mais em detalhes sobre o que seria cada uma dessas peças, mas o importante saber agora é que o jogador pode posicionar uma peça e essa peça pode ser colorida ou ter uma cor neutra. Temos o requisito funcional 7, que seria trocar, né, justamente fazer essa troca, essa seleção
de qual peça você vai querer jogar. Então, se você quer jogar uma peça colorida ou uma peça neutra, você tem essa opção ali na interface. Você tem dois botões que você pode... Deixa eu até ter um aqui, ó. Você tem dois botões, ó, Color Edge e Neutral. Você tem dois botões e você pode escolher qual peça você vai jogar. Bom, agora falando um pouquinho rapidamente aqui sobre os requisitos não funcionais. Temos o requisito não funcional número 1, que seria que a nossa interface vai ser implementada usando a biblioteca PyQt. Temos o nosso requisito funcional 2, que seria suporte para especificação de projeto usando o Visual Paradigm. Requisito funcional 3, interface do programa, que será produzida conforme o esboço da imagem abaixo, que seria essa daqui, né, que é a mesma que eu mostrei aqui. A gente tem o apêndice falando um pouco sobre as regras. Não vou me aprofundar muito aqui, as regras estão escritas aqui, mas basicamente temos aqui o nosso tabuleiro. Podemos colocar uma peça colorida em qualquer lado que nós quisermos aqui, tá, do tabuleiro. E essa peça vai cair na direção oposta, né? Por isso zero gravity. Se você colocar embaixo, ela vai cair para cima. Se você colocar em cima, vai cair para baixo. Colocar na direita, vai cair para a esquerda. Colocar na esquerda, vai cair para a direita. Essa é a lógica básica. E também temos a peça neutra, que seria você pode colocar uma peça numa posição fixa que você escolher. Você não precisa jogar aqui nas bordas, né? E ela cair. Você pode simplesmente escolher uma posição qualquer que ela vai ser colocada, né, que ela vai ser posta. Então, temos mais alguns detalhes aqui sobre as regras, os elementos como o tabuleiro 10x10, os botões, né, Color Edge Neutral, e o encerramento, né, o encerramento pode se dar por três maneiras. Vitória por alinhamento seria quando você alinha 4 peças na diagonal, vertical ou horizontal. Empate, quando o tabuleiro se enche e não tem nenhum vencedor. E empate por bloqueio, se todas as bordas forem bloqueadas, né? Você não tem mais como jogar peças, né? Então, seria também um caso de empate, né? Agora, fiz uma anotaçãozinha aqui. Especificação de requisitos, relacionar com os casos de uso. Vamos agora para o diagrama de visão geral de interação para ver qual seria a ordem dessas coisas, né? Como as coisas se dão. Então, a gente parte aqui do ponto inicial, do nodo inicial, e a gente vai sempre para o initialize. Bom, do initialize a gente vai para esse nodo de decisão aqui. E desse nodo de decisão, a gente pode ir para alguns estados aqui, né? Mais especificamente 3, né? A gente pode simplesmente ter alguém saindo do programa, então a gente vai para o nodo final aqui diretamente. A gente pode nós iniciarmos uma partida, então start, então a gente sairia do nodo e iria para essa start match. Ou a gente pode receber uma solicitação de início de partida, né? Então a gente iria para cá. E daqui a gente iria para cá. Mas aqui a gente vê que a gente tem uma intensidade. A gente, a partir do momento que a gente chega no start match, a gente tem mais uma bifurcação aqui. E essa daqui é para verificar se nós temos jogadores suficientes. Isto é, se o jogador que recebeu a notificação, né, o receive start, se ele aceitou, né? Se ele não aceitou, a gente não vai ter players suficientes, então a gente volta para cá, né? Voltamos pro ponto inicial, digamos assim. Mas se temos jogadores suficientes, a gente vai para esse novo nodo aqui, né? Esse novo nodo de decisão. Então, daqui desse nodo, a gente tem mais algumas opções, como sendo uma delas, por exemplo, alguém simplesmente sair. A gente tem também, por exemplo, uma desistência, né? Então, se alguém desistir, a gente vai enviar uma notificação de desistência. E vamos voltar aqui para o estado inicial. E a gente tem também aqui... Opa, mensagem. E a gente tem também aqui as nossas ações principais, digamos assim. Que seria trocar peça, posicionar peça neutra ou posicionar peça colorida.
Então, quando for a nossa vez de jogar, a gente pode fazer qualquer uma dessas ações. Então, é, quando for nossa vez de jogar, a gente pode, por exemplo, ficar trocando, alternando entre as nossas peças, né? Qual peça a gente quer jogar. Na verdade, não necessariamente precisa ser a nossa vez, né? A gente pode, enquanto o outro está jogando, selecionar a peça que a gente vai querer jogar na próxima rodada. Então, isso aqui é uma... a gente colocou duas setinhas aqui para simbolizar que a gente pode fazer isso quantas vezes a gente quiser. Então, a gente pode trocar para colorida, depois volta para cá, depois troca para neutra, volta para cá, troca para colorida, até a gente se decidir qual a gente quer jogar. E, enfim, se for o nosso turno, agora sim, se for o nosso turno, a gente pode posicionar uma peça colorida ou posicionar uma peça neutra se for o nosso turno e se a gente tem peças neutras restantes, né? Porque a gente tem uma quantidade limitada de peças neutras. E também a gente pode esquecer de falar do Receive Move, né? A gente pode também receber o movimento, né? Que seria quando o nosso oponente joga. A nossa interface vai ser atualizada e tudo isso. E beleza, depois de tudo isso, a gente vai para esse nodo de decisão aqui. E aí, esse nodo de decisão, a gente tem duas possibilidades, né? A gente vai fazer uma verificação se o jogo acabou, isso é, se alguém venceu ou se teve um empate, ou, né, por algum motivo o jogo acabou. Ou se não acabou, se acabou, né, ele vai vir para cá, para o estado inicial novamente, né, voltando para o menu, digamos assim. E aí pode se iniciar uma nova partida ou não. E também a gente tem o Not Finished, né? Que se não acabou, se foi feita uma jogada e o jogo não acabou, ninguém ganhou, não houve empate, nada disso. Então a gente volta pra cá e tudo se repete, né? A gente pode receber o movimento, pode posicionar, pode trocar. E isso aqui seria o nosso diagrama de visão geral de interação, certo? Então, agora vamos ver qual é o próximo diagrama de classes, né? Mais especificamente o domínio do problema. Então, aqui nossa modelagem, né, do nosso diagrama de classes, como ficou nosso domínio do problema. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a gente está usando a arquitetura, né, uma arquitetura chamada MVC, né, bem popular aí, que seria Model Viewer Controller. Então aqui nós temos um model, aqui nós temos um controller aqui no meio e aqui nós temos um view, né? Então, dito isso, aqui na nossa parte do nosso model a gente tem um jogador e um board. O jogador, ele tem, por enquanto, né? Por enquanto ele tem apenas um atributo que seria um inteiro dizendo quantas peças neutras esse jogador possui, né? Temos o board, que seria uma lista de listas, seria uma matriz de inteiros que basicamente, né, serviria ali para a gente ver em quais as células, né, digamos assim, cada célula, né, quando eu digo célula, eu estou me referindo a cada quadradinho desse aqui, certo? Seria cada quadradinho aqui, seria uma célula. Então, essa matriz, ela serviria para dizer, por exemplo, se aquela posição está ocupada por uma peça colorida, por uma peça neutra, ou não está ocupada por peça nenhuma, né? Então, 0, por exemplo, seria livre, 1, por exemplo, seria que aquela célula está ocupada por uma peça colorida, e 2, por exemplo, é peça neutra. Bom, a gente tem nosso controller que vai fazer a intermediação aqui entre o nosso view e o nosso model. Então ele vai ter uma instância, né, do board que seria esse board aqui, né, desculpa. Também teria uma instância do nosso player interface aqui, né. Bom, vindo aqui para essa parte, a gente teria, começando aqui do player interface, a gente teria uma string dizendo, a gente teria dois atributos
uma delas sendo uma string com um hexadecimal dizendo qual seria a cor da peça colorida, e uma string também com um hexadecimal dizendo qual seria a cor da nossa peça neutra, né? Opa, acabei trocando aqui, né? Enfim, de neutra é de cima e colorido de baixo. Aqui a gente também tem alguns métodos. A gente tem um método aqui protegido que seria create interface, que seria, por exemplo, por exemplo, não, né? Seria criar o nosso board grid aqui, né? Por exemplo, fazer a matriz ali 10 por 10, né? A gente também teria um on-neutral piece clickage e um on-neutral colored piece clickage, que seria o que? Seria esses dois botões aqui. Então, se você clica aqui, vai executar um método, que seria quando você clica na peça colorida, e aqui quando você clica na neutra, né? Então, esses dois métodos, quando você clica nesses botões, um desses dois métodos vão ser chamados. E a gente também tem um on-grid clickage, que seria quando você clica em uma das posições aqui, certo? Bom, a gente tem o board grid, que seria, digamos assim, a nossa interface do nosso board. Então a gente vai ter o tamanho, a gente vai ter o grid em si, né? Que seria o tabuleiro, né? Tipo, a matriz em si. Então a gente teria que isso aqui seria um KeyGrid Layout, que é um objeto definido pela biblioteca do PyQt. Então seria um grid layout que seria de botões, tá? Esses grids aqui são vários botões. A gente tem métodos aqui, um create board, que seria exatamente essa parte de instanciar, digamos assim, cada quadradinho desse aqui. E a gente também tem métodos para pegar, né, uma célula específica ou setar uma célula específica. Então a gente tem esse get aqui para, por exemplo, verificar se essa célula aqui está ocupada ou não. E a gente tem essa aqui para setar, né? Por exemplo, foi colocada uma peça aqui, então a gente seta que aqui tem uma peça agora. Beleza. E a gente tem o grid cell, que vai ter só um tipo, né? Vai ser um inteiro que vai dizer se aquela peça se aquela célula está ocupada por uma peça neutra ou por uma peça colorida. Aqui a gente colocou uma nota também, respondendo uma pergunta que poderia surgir na cabeça do professor ou na cabeça de alguma outra pessoa que esteja vendo, né, isso aqui. Então, basicamente, respondendo por que o nosso board grid ele precisa dessa grid cell e esse board aqui não. Então, basicamente a gente colocou uma mini explicação aqui, que na verdade o board grid é um grid de botões. Então precisamos dessa classe aqui para adicionar umas informações adicionais a esse botão. E é basicamente isso. Bom, aqui no nosso domínio da solução, a gente tem mais um diagrama de classes. A gente tem nossas três classes aqui do dog, né? Que foram passadas ali no vídeo das subsídios para entrega 1. Então estão os três presentes aqui. E a gente tem o nosso player interface. Interfacer está aqui, que está errado. Então a gente tem aqui o nosso player interface que herda do nosso dog player interface, né? Então aqui a gente tem métodos e atributos que eu já comentei enquanto a gente estava aqui nesse outro diagrama. Então vou passar um pouquinho rápido aqui, mas basicamente isso, as três classes do dog e
o nosso player interface aqui. E a gente também tem aqui a nossa interface, né? Então, a gente tem mais uma vez nosso player interface e a gente tem o PyQt. Essa seta está invertida, eu acho, essa generalização aqui. Era para estar ao contrário, né? Porque esse aqui é uma generalização desse, né? E não o contrário. Mas, ok. Levando isso em consideração, eu acho que isso aqui era para estar trocado. Enfim, a gente tem aqui o Player Interface, que vai herdar de main window, que seria a classe ali padrão do Qt para inicializar uma janela. A gente também tem aqui dois botões, que seriam os botões de trocar o tipo da peça. E a gente tem também um keylabel, que seria o número que fica aqui em cima dessa peça aqui, desse botão, desculpa, dizendo quantas peças neutras o jogador ainda tem restantes. Bom, e aqui com o meu terminal aberto, eu vou rodar o jogo para mostrar como está a interface e mostrar que nós já implementamos algumas coisinhas, uma coisinha, né? Ó, o nosso jogo está atualmente assim, nossa interface está dessa forma. A gente pode trocar, perceba que a qual estiver selecionado fica destacado, né? Aqui fica uma borda mais escura, fica uma borda preta. Então aqui está o nosso grid, quando a gente passa o mouse por cima, então você vê que fica destacado também. Isso é um grid de botões, né? Como já foi comentado. Ainda não temos uma interação quando nós tentamos colocar uma peça colorida, né? Porém, a neutra a gente já tem uma coisinha. Quando a gente clica, a casa já fica da cor desejada, né? E nós não conseguimos colocar peças sobrepostas, então eu estou clicando aqui várias vezes na mesma célula e não está acontecendo nada. E aqui você pode ver que decrementou, né, o valor de peças neutras. Vou colocar mais uma, beleza, decrementou mais uma vez. Vou tentar colocar outra em cima, não consigo. Vou colocar mais uma, beleza, decrementou mais uma vez. Vou tentar colocar mais, não consigo mais. Estou clicando, não vai. Beleza, então essa é como está a nossa interface. E acredito que essa seja a minha apresentação. Obrigado, professor, e até mais.